Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa primeira aula de administração de sistemas e gerenciadores de banco de dados. Nessa aula nós vamos ver um pouco os conceitos básicos de banco de dados e sistemas gerenciadores de banco de dados. Quais são as dúvidas que podem surgir com essa aula? Qual que é a diferença entre dados e informação? Você sabe a diferença? Já pensou em algo, em qual que é a diferença entre o dado e a informação? Como que funciona isso? O que é um banco de dados? E o que é um sistema gerenciador de banco de dados? Existe uma diferença entre eles. Antigamente, os programas de banco de dados, eles eram bem cheios de contratempos. Tinham diversos problemas. A gente pode falar um pouco, por exemplo, a ausência do controle da concorrência, a inconsistência e a redundância, problemas relativos à segurança. Então, os bancos de dados antigos, eles sempre vinham com muito... era difícil você manipular os dados. Imagine que você precise tirar um relatório. Como é que vai fazer isso? Um relatório hoje é de uma forma, amanhã será de outra. Então, é muito difícil trabalhar antigamente com os bancos de dados antigos. Além disso, eles eram totalmente manuais. Os controles eram feitos manuais. Não existia redundância, existia muita inconsistência e redundância. E também segurança era praticamente nula. Pessoal, então agora nós vamos ver a diferença entre dados e informação. Tá? Para primeiro a gente ver o que é a diferença entre esses dois conceitos. Depois a gente vai falar de banco de dados. E por último, sistema gerenciador de banco de dados. Eu cheguei numa empresa, quando eu trabalhava numa outra empresa, eu vi a necessidade de otimizar o tempo de migração de um sistema que eles tinham. Então, sempre eles lançavam novas versões do sistema. Só que para lançar essa nova versão, o banco de dados tinha que passar por várias alterações para suportar a aplicação. Tá? Então, a gente fez o quê? A gente pegou um software que chama SwitchBench. Esse SwingBench, ele faz teste de carga. Eu não sei se alguém já trabalhou com ele. Depois seria interessante vocês fazerem um download dessa ferramenta, conhecer essa ferramenta. Quem nunca fez um teste de carga em banco de dados, é interessante aprender essa ferramenta. Então, como é que foi o nosso teste para minimizar o máximo possível esse impacto nessa migração do sistema, otimizando toda a empresa a trabalhar, porque aí os desenvolvedores vão ter mais tempo, os analistas de teste vão poder testar mais coisa, enfim, o cliente vai receber o produto mais rápido, vai agilizar para todo mundo. Então, primeiro a gente fez o quê? Instalou um banco de dados. Eu tive que primeiro provar para os diretores que realmente essa nova configuração poderia otimizar o tempo deles. Então, primeiro eu instalei um banco de dados do jeito que eles faziam, ou seja, a instalação padrão do software de banco de dados. Nesse caso era o banco de dados Oracle, sistema gerenciador de banco de dados Oracle. Então a gente instalou, depois foi e fez uma nova configuração para estar otimizando todo o processo que eles tinham de transações. Então a gente instalou o banco de dados, nós criamos duas instâncias Oracle, ou seja, uma padrão e outra com as diferenças que a gente propôs. A gente definiu quais SQLs iriam ser utilizadas pelo teste. Então, a gente foi lá em uma migração antiga que eles fizeram e pegamos todas aquelas SQLs que eles utilizaram na última versão. Instalamos o SwingBench e o que nós vamos fazer então depois? Gerar os dados brutos e analisar o resultado. Então, aqui, pessoal, nós estamos apenas gerando os dados, tá? Com a ferramenta SwingBench. O SwingBench é um programa Java. Ele não requer instalação. Você baixa o executável e só descompacta e começa a utilizar, tá? Então, ele também possui alguns testes padronizados. Se você quiser já... não tem os SQLs. Ele já tem algum repositório lá para você mesmo só mandar executar na base que você deseja. E ele permite a criação também de novos testes, igual no caso que a gente fez.
Então, depois que a gente gerou os dados com a ferramenta Swing Bench, a gente foi analisar os dados gerados. Então, nós rodamos todas as transações. Aqui está uma telinha do Swing Bench, como é que é. Ele tem uns gráficozinhos também. Aqui, se reparar aí, ele vai ter aqui um monte de informações para você. Depois vocês podem ver aí quais são. E aqui, então, nós estamos gerando os dados com essa ferramenta. Depois que a gente gerou os dados, nós vamos analisar esses dados. É aí que vai gerar a informação, tá? Então, nessa análise de dados, a gente teve o quê? A gente teve que, na instância padrão, a gente teve 485 segundos para inserir os dados, enquanto na instância que a gente criou customizada, a gente teve apenas 244 segundos. Então, teve um desempenho, uma redução de 50% do tempo. Mesma coisa para todos os outros, os tempos de criação dos objetos, o tempo total, número de linhas e o megabits gerados por segundo. E todos eles, na nossa instância customizada, foi melhor. Por exemplo, aqui, número de linhas inserida por segundo. Esse aqui, a instância de teste, inseriu 94 linhas. Enquanto a instância padrão, que você só dá um next lá na hora de instalar o Oracle, ele inseriu apenas 47 linhas. Então, teve 98% de ganho. Isso aqui, pessoal, é a informação que o pessoal quer ver. É a informação que eu demonstrei lá na época para os diretores da empresa. Então, pessoal, dados são fatos brutos. A palavra bruto indica que os fatos ainda não foram processados para revelar o seu significado. E as informações são o resultado do processamento desses dados para revelar algum significado. No nosso caso, a gente usou os dados, geramos dados através da ferramenta Swing Bench e depois a gente, com a análise desses dados, a gente obteve a informação de desempenho e conseguimos comprovar que foi melhor utilizar a customizada. Resultado, o pessoal conseguiu fazer a migração interna para o teste, mesmo o desenvolvedor fazendo internamente, muito mais rápida, conseguiram diminuir o tempo de lançamento da versão. Agora que a gente já viu o conceito de dados e informação, vamos entrar no conceito de banco de dados. Banco de dados é uma coleção de dados relacionados. Um banco de dados é uma coleção de dados persistentes usadas pelo sistema de aplicação de uma determinada empresa. E um banco de dados é uma estrutura computacional compartilhada e integrada que armazena um conjunto de dados do usuário final. Então, um banco de dados pode ser um acervo de filmes e séries lá do Netflix. Todo o acervo de filmes e séries que a Netflix tem pode ser considerado um banco de dados. Uma coleção de palavras de um texto, pessoal. Nós temos lá uma folha, com um texto lá escrito na folha. Aquilo ali pode ser considerado um banco de dados de palavras. Agenda de telefone, todos os seus contatos na agenda de telefone pode ser também considerado um banco de dados. Então, o banco de dados está presente na vida hoje de praticamente todo mundo. Igual também, outro exemplo, os livros de uma biblioteca. Todos aqueles livros formam um banco de dados. Com tantos dados disponíveis, como que nós vamos gerenciar uma base de dados? Já que são inúmeros, a base de dados pode crescer inúmeras vezes, cada vez mais, você cria uma aplicação hoje. Amanhã, ela pode ter o dobro de tamanho. Depois de amanhã, ela pode aumentar mais um pouco. Então, geralmente, as bases de dados elas vão só aumentando. Como é que você vai controlar isso manualmente? Sem um programa para te auxiliar, sem um software para te auxiliar. Então, é aí que vai entrar o sistema gerenciador de banco de dados. O sistema gerenciador de banco de dados, pessoal, é que vai fazer essa intermediação entre os usuários finais e a estrutura do banco de dados, tá? Então, nós vimos lá o que é os bancos de dados, que é um conjunto de dados relacionados. Nós temos aqui um banco de dados composto, por exemplo, pelas tabelas clientes, faturas, produtos, tá? Então, são os dados mesmo do usuário final. O SGBD ele vai estar aqui intermediando, ou seja, os usuários finais vão fazer a solicitação e o SGBD vai retornar os dados dessa solicitação. Mesma coisa quando você acessar um site na internet. Ele vai estar requisitando dados, o SGBD vai no banco de dados, busca aqueles dados que você precisa,
retorna para você. Então é assim que funciona o sistema gerenciador de banco de dados. Então o SGBD, vamos ver os conceitos agora dos principais autores para estar definindo o sistema gerenciador de banco de dados. Um SGBD é um conjunto de sistema de software para computadores que possui uma finalidade genérica capaz de tornar mais fácil o processo de definição, estruturação, criação, manipulação e manutenção de banco de dados. Então, hoje com o SGBD em mãos, você consegue criar um banco de dados muito fácil. Você consegue criar uma tabela, você consegue apagar a tabela, criar outras tabelas, você consegue fazer relacionamento entre as tabelas. O SGBD veio facilitar esse armazenamento de dados. O SGBD é um sistema de software de uso geral que facilita o processo de definição, construção, manipulação e compartilhamento de bancos de dados entre diversos usuários e aplicações. Então, o SGBD ele vai também atender vários usuários, várias aplicações. Isso, antigamente, era praticamente impossível. E o SGBD é um conjunto de programas que gerenciam a estrutura de banco de dados e controlam o acesso aos dados armazenados. Então, pessoal, o SGBD é que vai ficar no controle. Ele que vai, aqueles dados que você vai inserindo, ele vai fazer isso da melhor forma possível. Na hora que você recuperar esses dados, ele também que vai processar esses dados e te entregar esses dados novamente. Resumindo um pouco essa aula que nós tivemos aqui, nós temos então que dados são os números, medidas, valores, enquanto informação é a interpretação desse conjunto de valores. Então, primeiro você gera os dados, depois você vai analisar esses dados para virar informação. Banco de dados é um conjunto de dados relacionados, tá? Então, ele vai ser igual a gente já falou. Pode ser, por exemplo, uma agenda de telefone. Inúmeros contatos são dados relacionados, ou seja, são os seus contatos, pode ser um banco de dados, como o acervo de usuários de um grande sistema, pode ser um banco de dados. E o SGBD é um software generalizado para implementar e manter um banco de dados. Então, o SGBD, ele que vai organizar e manipular esse banco de dados. O banco de dados está lá fisicamente. O SGBD é um software. Esse software vai manipular essa base de dados para facilitar tanto para os usuários, tanto para os desenvolvedores. Vai implementar e manter este banco de dados. Na nossa próxima aula, pessoal, nós vamos ver as vantagens de um sistema gerenciador de banco de dados. Por que utilizá-lo? Existe alguma desvantagem? Nós vamos estar verificando isso e entrando mais a fundo no sistema gerenciador de banco de dados. Ok? Então, encerramos essa aula por aqui. Obrigado.